Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre uma outra passagem bíblica que fala sobre uma qualidade de Jesus, ou melhor, atribui-se a Jesus essas qualidades com palavras poéticas retiradas do livro de Cantares de Salomão, em que dizem que Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Você já ouviu alguma canção que fala sobre isso? Já viu mensagens que falam sobre isso? Só que eu também, anos atrás, pensava isso e cantei músicas, sabe? Só que lendo o texto bíblico eu percebi que não é. Eu vou ler aqui alguns textos aqui, vou começar logo no primeiro capítulo, versículos 1 e 2, de Cantares de Salomão, diz assim: Cântico de cânticos que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Eu vou pular para o versículo 16, e diz assim: Eis que és gentil e agradável, ó amado meu. O nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. São madeira. Bom, no capítulo 1, existem alternâncias da fala da mulher, fala das filhas de Jerusalém, fala do esposo, depois a esposa de novo. Então há uma alternância como peças de trecho de uma peça teatral ou cantos e contracantos de uma música, que seria talvez mais adequado, já que é cânticos. Então, nesse mesmo texto, a gente percebe a fala da mulher no começo e no final. E essa fala da mulher continua do versículo 17 e entra no capítulo 2, no versículo 1. Diz assim, no versículo 2, versículo 1, ainda continua sendo a fala da esposa. Ela diz: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E no 2 começa a fala do esposo. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. O que é que ela diz? Ela diz que ela é a rosa de Saron e o lírio dos vales. E ele, o esposo, exaltando e confirmando a beleza da sua mulher, ele diz que ela é como um lírio entre os espinhos. Sabe o que isso quer dizer? É poesia. Ele está falando que a mulher dele se destaca entre as demais. A beleza dela está acima do que ele consideraria espinhos, porque a dele é a mais bonita de todas. A dele não se compara. Comparando, as outras são espinhos, mas a dele é a rosa de Saron. Deu para entender isso? Então, na verdade, queridos, lendo o texto, a gente vai ver que Jesus não é a rosa de Saron. Jesus não é o lírio dos vales. Há quem diga que esse texto, esse livro de Cantares é como se fosse uma profecia que vai falar sobre o encontro de Cristo e a igreja. A volta de Jesus encontrando-se com a noiva, ou esposa. Pode até ser, se você olhar nessa perspectiva, esse livro pode assumir essa característica. Mas eu entendo que é um livro poético. Há declarações de amor de um marido para sua esposa, mostra muito a intimidade entre os dois. Mas se por acaso a gente fosse pensar como profecia, a questão profética, a rosa de Saron e o lírio dos vales seria a igreja, e não Jesus. Então, a gente entende que não é Jesus. A rosa de Saron, o lírio dos vales, não é o Senhor. Poderia ser, nessa perspectiva, nessa analogia, que seria a igreja, tá? Então, eu gosto de um versículo lá em Salmos que diz assim: Tu és, falando sobre Jesus, é um salmo profético, um salmo messiânico, e diz: Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. Então, Jesus é belo, Jesus é lindo. Muitos irmãos falam assim, né? Jesus é lindo. Ele é lindo. Ele só não é a rosa de Saron, tá? Mas vamos louvar a esse Jesus, glorificar o nome dele porque ele merece. Ele é digno. E que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.